Olá, eu me chamo Ana Paula Iria, sou estudante de Engenharia Ambiental da Universidade Federal de Viçosa e hoje eu irei apresentar sobre a pesquisa intitulada como Agroturismo e Ecoturismo na Serra do Brigadeiro, desvendando um potencial socioambiental, orientada pelo professor Gustavo Braga, do Departamento de Economia Rural, também da Universidade Federal de Viçosa. A pesquisa ocorreu na região da Serra do Brigadeiro, que possui um grande potencial socioambiental e está localizada entre os municípios de Araponga, Divino, Ervalha, Fervedouro, Miradouro, Muriaé, Pedra Bonita e Sericita. A região é uma região rica em biodiversidade e com grande diversidade cultural, que são dois fatores importantes para o desenvolvimento do turismo, principalmente no que tange o agroturismo e o ecoturismo. Além disso, a região conta também com a integração do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro. O objetivo geral da pesquisa foi analisar o perfil socioambiental da Serra do Brigadeiro e avaliar o potencial do agro e do ecoturismo como estratégia para o desenvolvimento sustentável na região. Os objetivos específicos da pesquisa foram avaliar os indicadores socioambientais e de interesse no turismo da região, identificar associações entre estes indicadores e analisar a situação atual do turismo. Para a realização da pesquisa, utilizou-se uma abordagem metodológica mista, combinando tanto métodos quantitativos quanto métodos qualitativos. E utilizou-se de dados primários e secundários, sendo que para os dados primários, o fluxo de trabalho foi revisão bibliográfica, elaboração e aplicação de questionários e entrevistas com 3 atores principais, sendo eles os produtores rurais e os prestadores de serviço da região e os turistas. Com os dados coletados, realizou-se uma análise de frequência e de associação entre as respostas. Já o fluxo de trabalho para os dados secundários foi revisão bibliográfica, a coleta de dados georreferenciados de fontes secundárias e a aplicação da densidade de kernel, também conhecida como mapa de calor, entre os pontos turísticos, que aqui foram considerados os pontos como cachoeiras, trilhas, picos, propriedades que já desenvolvem agroturismo, e os pontos de serviço, que foram considerados como sendo os pontos de serviço de apoio aos turistas, como, por exemplo, hospedagens, pontos de alimentação, pontos de informação. Dos resultados obtidos para a percepção dos atores da análise de oferta e demanda turística, nós tivemos, para os produtores rurais, nós tivemos a resposta de 25 entrevistados, sendo que destes, 84% compreendiam o que é o agroturismo e 72% já têm interesse ou já desenvolve atividades de agroturismo. Para os produtores rurais, o principal gargalo para o desenvolvimento do turismo na região é a falta de infraestrutura e de investimento. Já na percepção dos prestadores de serviço, nós tivemos somente 6 entrevistados, sendo que destes, 83% realizam serviços de guia turístico. E 100% dos prestadores de serviços entrevistados possuem parceria com outros negócios locais, como, por exemplo, um guia turístico possui uma parceria com algum ponto de hospedagem ou algum ponto de alimentação. E na visão dos prestadores de serviço, o principal gargalo para o desenvolvimento do turismo é a falta de investimento e de apoio governamental. Já na perspectiva dos turistas, nós tivemos 41 respostas e destes, 95% têm interesse de realizar turismo na região da Serra do Brigadeiro. Além disso, 22% dos entrevistados realizam ou praticam turismo mais de 2 vezes por ano. Na percepção do turista, o principal gargalo para o turismo na região é a falta de locomoção. Além disso, foi realizada também uma pesquisa de percepção do impacto do turismo com a conservação ambiental,
sendo que, de todos os atores, a percepção foi positiva, ficando em uma escala de 1 a 5 em 3,4 de média de impacto do turismo para a conservação ambiental. Já nos resultados da análise georreferenciada da distribuição espacial do potencial turístico, como é possível observar neste mapa de calor, há a existência, né, de um polo entre os municípios de Fervedouro e de Araponga, que são justamente os municípios que ficam às entradas principais para o Parque da Serra do Brigadeiro, com destaque ainda maior para o município de Fervedouro, que possui o maior ponto de densidade, localizado ali na região norte, próxima ao Parque Estadual da Serra do Brigadeiro. Além disso, nota-se também uma baixa densidade nas extremidades norte e sul do parque. Diante destes resultados, é possível observar que há uma sinergia entre a oferta representada pelos produtores rurais e pelos prestadores de serviço em desenvolver atividades de turismo, e há também uma sinergia com a demanda, né, representada aí pelo interesse dos turistas em visitar a região. Porém, existem algumas dificuldades estruturais, como um gargalo de infraestrutura e logística, sendo que a falta de investimento e apoio governamental é apontado como a principal dificuldade na perspectiva dos produtores e dos prestadores de serviço, e uma dificuldade de locomoção por parte dos turistas, reforçada pela análise que a gente realizou dos prestadores de serviço, uma vez que, de todos os prestadores de serviço entrevistados, nós não tivemos nenhuma resposta de que eles realizam qualquer tipo de serviço, né, de oferta de transporte na região. Então, há uma sinergia entre essa oferta e a demanda, porém, existem algumas dificuldades estruturais que precisam ser sanadas para destravar o desenvolvimento turístico na região. Como conclusão dessa pesquisa, temos que há um potencial limitado por gargalos, principalmente de infraestrutura, existe uma falta de mobilidade e alternativas para o deslocamento do turista na região, e os serviços de apoio ao turismo, eles não estão distribuídos de forma homogênea na região como um todo. E sugere-se dessa pesquisa como sendo próximos passos para o desenvolvimento do turismo a realização de pesquisas que se aprofundem ainda mais nos pontos levantados dessa pesquisa, a realização de políticas públicas e iniciativas privadas eficazes que promovam o fomento do turismo na região, infraestruturas viárias e em serviços de transporte para atacar a problemática da falta de mobilidade, e o fortalecimento de propostas de rotas turísticas que busquem englobar toda a região da Serra do Brigadeiro, principalmente anexando ali os pontos de maior densidade, como encontrados no município de Araponga e de Fervedouro, com as pontas de extremidade do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, como, por exemplo, é o que é proposto por Barros em seu trabalho intitulado como Volta do Brigadeiro. Eu agradeço o interesse na pesquisa e fico à disposição caso tenham qualquer dúvida ou questionamento. A bibliografia utilizada para essa pesquisa foram estas, e muito obrigada pelo interesse.